Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. É um prazer, uma bênção, uma honra, um privilégio estar junto com você, uma vez que você está abrindo o seu tempo para ouvir algo da palavra de Deus. Eu espero que aquilo que o Senhor comunicar através da minha vida seja uma bênção na tua vida. Vamos falar com Deus? Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos nesse dia, pelo dom da vida, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram nessa manhã e nos permitiram, ó Deus, ter fôlego mais um dia, para que através das nossas vidas o teu nome seja glorificado, o Senhor seja adorado, nossas vidas, Senhor, possam estar transmitindo a presença do Senhor por onde quer que nós passarmos. Pai, muito obrigado por tudo. Repreende o mal, livra-nos do mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E nós oramos assim em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. O texto que nós escolhemos para ministrar no dia de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, já que nós estamos numa semana que antecede a celebração popular do Natal. Nós vamos falar sobre esse assunto. Capítulo 2 do Evangelho de Mateus diz o seguinte: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. O que o profeta escreveu? Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos, os sábios, secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Aleluia. Bom, gente, em 1969, o astronauta Neil Armstrong pisou na Lua. O então presidente Richard Nixon, fazendo a sua declaração à imprensa, ao povo norte-americano, ao mundo que assistia aquilo, disse que aquele era o maior evento ocorrido na história da humanidade. Mas ele estava completamente enganado. O maior evento ocorrido na história da humanidade não é quando o homem pisa na Lua. O maior evento ocorrido na história da humanidade aconteceu quando Deus colocou os seus pés na terra. O nascimento de Jesus, chamado de Filho de Deus, se tornando o Filho do Homem,
era o acontecimento mais esperado desde que o pecado entrou no mundo. Desde o comecinho, desde Gênesis 3, é esperado o momento em que o Salvador pisasse na terra. O próprio casal, o primeiro casal, Adão e Eva, ficaram confusos quando Deus lhes disse que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Eles, inclusive, na ocasião, pensaram que Caim seria essa pessoa, mas não era, né, como nós sabemos. Então, nada que o homem consiga em termos de conquista tecnológica, nada disso pode superar o fato de Deus ter vindo até nós, de Deus ter pisado na terra. O nascimento de Jesus foi um evento de proporções cósmicas, cujo alcance atinge todo o passado, todo o presente e todo o futuro. Não é? O homem ter pisado na Lua só é conhecido e só interessa para tecnologia pós 1969. E os outros 300 mil anos que viveram antes, não interessa. Mas Jesus, quando ele pisa na terra e depois aos 33 anos morre e ressuscita, esse acontecimento, toda essa obra de Jesus mudou o passado, o presente e o futuro da humanidade. Isso é tão verdade que, ligado ao nascimento de Jesus aqui, está a história desses homens sábios que vieram trazer presentes para Jesus. Os sábios do Oriente costumam estar presentes nos presépios, mas a gente sempre fala isso e a gente repete, enfatiza, para que você que é leigo no assunto, não conhece as escrituras, não confunda as coisas. Eles não estavam presentes no nascimento de Jesus, lá no estábulo, lá na manjedoura. No dia em que Jesus nasceu, eles não estavam presentes. Eles apareceram quando Jesus já era um menino e seus pais estavam instalados numa casa, conforme a gente leu aqui no capítulo 2 de Mateus, versículo 11. Ao entrarem na casa, viram, não era no estábulo mais, viram um menino e não um nenê, com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Mas eles existiram, eles foram até Jesus, não é? Embora a cronologia popular esteja um pouco fora de sincronia com as Escrituras. Esses homens, esses sábios não só existiram, como também não pouparam esforços e nem recursos para conhecer o Rei dos Judeus, para ver Jesus, para adorar Jesus. Eles viajaram cerca de 2.000 quilômetros, o que para nós hoje é uma coisa quase que insignificante. Naquele tempo era muita viagem, é muito tempo, né? E eles foram levar presentes para Jesus. Você gosta de ganhar presente? O que você gostaria de ganhar no Natal? Eu me lembro daqueles tempos bons em que nós sonhávamos com presentes. Tempo que eu era criança ainda. Tempos bons aqueles nos quais os nossos sonhos se tornavam realidades, porque os presentes que a gente queria não eram assim, coisas impossíveis dos pais nos darem. Uma bola, uma bicicleta, as meninas, uma boneca, alguma coisa dessa monta, não é? Então, eram tempos bons nos quais os nossos sonhos de criança se tornavam realidades. E hoje eu estou um tanto saudosista na minha palavra aqui. Tem aquele, junto, no meu tempo, né? Eu vou falar do meu tempo, daquilo que eu vivi. Havia
uma coisa, uma ligação entre presente no final do ano com bom comportamento durante o ano, né? Então, se a gente ia bem na escola, tinha sido um bom filho, uma boa filha, ganhava o presente que lhe fora prometido no começo do ano. No meu tempo era assim. Mas a verdade é que ninguém era tão bom ao ponto de não aprontar nada durante o ano inteiro. Imagina aí, 365 você só dando bola dentro. Difícil, hein? Difícil. Se o cumprimento da promessa fosse realmente atrelado ao merecimento, ao comportamento, ao bom comportamento, ninguém ganharia presente. E a gente sempre soube disso. Agora, por quanto tempo a gente consegue ser bom bastante para merecer um presente? Quanto tempo você consegue ser certinho a ponto de merecer o presente no final do ano, né? Mesmo assim, com essa ressalva, o presente estava lá, por amor e prazer dos pais que tinham em presentear seus filhos. Pelo menos na minha casa, que não era um lar abastado, nós éramos uma família simples, mas nunca faltou um presente. O que você gostaria de ganhar nesse Natal? Natal e presentes estão conectados. E isso não tem nada a ver com o apelo comercial envolvido. Tem a ver com a atitude de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, fizeram parte do cenário do nascimento de Jesus até o momento da chegada dos sábios do Oriente, que vieram conhecer aquele a quem eles se referiram como o recém-nascido rei dos judeus. Há muitos presentes envolvidos aqui no texto do Natal, do primeiro Natal, do nascimento de Jesus. O melhor e maior presente foi, obviamente, o presente da parte de Deus, que deu o seu Filho, não é? Que, de livre e espontânea vontade, deixou a sua glória para habitar entre nós, a fim de nos salvar. O maior presente quem recebeu no Natal fomos nós, a humanidade. Tem também Maria, que ofereceu o seu corpo como instrumento para que isso fosse possível. E tem José, que ofereceu a sua linhagem, porque Jesus é o leão da tribo de Judá, através da linhagem de José, que vem da tribo de Judá. Maria não era da tribo de Judá, José era da tribo de Judá. Então os dois ofereceram, Maria o corpo, José ofereceu a sua linhagem. Até os anjos presentearam Jesus com o seu louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Os anjos encheram aquela noite com glória, com música, com adoração. Não foi um nascimento no padrão do século 21, na maternidade, com anestesia, com um quartinho pintado de azul, com berço, com lista de presentes, com chá de bebê. Não teve nada disso, não teve nenhum conforto, mas teve presente. Os anjos que conheciam Jesus na sua glória, ofereceram a ele, naquela noite, talvez o melhor louvor que Jesus já tinha recebido até então. Os anjos ofereceram a Jesus a sua adoração, que é uma coisa que no céu, segundo Apocalipse 4:8, os 4 seres viventes repetem dia e noite sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Mas a gente às vezes fica um pouco preocupado com essa coisa de presente, porque a gente pensa o seguinte: você é convidado para um aniversário, por exemplo,
Só que essa pessoa é uma pessoa rica, tem muito mais do que você. O que vem na nossa cabeça é o seguinte: o que dá de presente para quem já tem tudo? O que dá de presente para quem tem mais do que eu? O que dá de presente para quem tem infinitamente mais do que tudo o que está ao alcance de um ser humano? No caso de Jesus, eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que o que Ele quer da gente é algo muito simples. Ele quer uma adoração verdadeira. Não aquela do tipo xing-ling, mas aquela que é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus como Senhor e Salvador. É isso que Deus busca numa pessoa. Foi o que Jesus disse à mulher samaritana no poço de Jacó, lá em João 4. Deus está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em outras palavras, Deus está em busca daqueles que façam exatamente a mesma coisa que os anjos fazem na presença dele, que o adorem em espírito e em verdade. A adoração não é um problema para nós, não é. O problema da nossa adoração está no seu endereçamento. Todo mundo adora alguma coisa ou alguém. Há quem adore as celebridades, há quem adore os livros, há quem adore carros, há quem adore filhos, há quem adore qualquer coisa. Portanto, eu repito, adoração não é o nosso problema. O nosso problema é com relação ao que ou a quem adoramos. Porque adoração é uma palavra que deveria ser de exclusividade divina, mas a gente a usa para tudo que a gente gosta além da conta. Eu adoro esse carro, eu adoro esse cachorro, eu adoro essa comida, eu adoro essa roupa, eu adoro. Minha família é tudo para mim, eu adoro minha família. Minha carreira é tudo para mim, eu adoro o meu trabalho. Eu adoraria passar o final de ano em Nova York, eu adoraria viajar para a Europa, eu adoraria ter aquela casa, eu adoraria ter aquele carro. E Deus meio que entra na lista das nossas adorações como apenas mais um item dela. E isso acontece mais por tradição aprendida dos mais velhos do que propriamente por ser um objeto direto da nossa adoração. O que passa pela sua cabeça quando você ouve a palavra adoração? No caso dos sábios do Oriente aqui, eles fizeram uma longa e exaustiva viagem para verem Jesus, o Rei dos Judeus. E não vieram de mãos vazias. Curiosa e diferentemente dos pastores que estavam no campo, da noite em que lhes foi anunciado o nascimento de Jesus, e que foram eles, aqueles pastores que foram presenteados com aquela visão daquele coral de anjos cantando maravilhoso. Os sábios, esses homens aqui que nós lemos, não tiveram nenhuma experiência transcendental dessa natureza, nenhuma epifania, nada, não apareceu nada para eles, a não ser o fato deles seguirem a estrela que parou onde estava o menino Jesus. E diz o texto que eles se alegraram com isso. Quando eles viram o menino, eles se prostraram e o adoraram. E Jesus, nessa ocasião, era apenas uma criança de 1 ano e meio, 2 anos talvez, não havia feito nada ainda, nem por eles e nem por ninguém, mas eles o adoraram, porque adoração não tem a ver com o que Deus fez, faz e fará, ou não fez, tem a ver com quem Ele é. Ele é Deus. Aquilo tudo que a gente diz que adora, o que adoraria ter ou fazer, não são Deus. São impostores que nos fazem pensar que são deuses, mas não são, porque há um só Deus e só Ele merece adoração. Esses deuses ou ídolos não cumprem o que prometem. Por exemplo, você pensa assim: se eu tiver aquela casa, aquela casona, eu vou ser muito feliz. Mentira! Se eu tiver aquele carro, aquele carro, aí eu vou ser muito feliz. Mentira! Se eu ficar com aquela pessoa que eu sonho, aquela dos meus sonhos, eu vou ser muito feliz. Mentira!
Se eu tiver muito poder, se eu mandar nas pessoas, se eu puder fazer qualquer coisa, eu ser o cara, eu vou ser muito feliz. Mentira! O efeito das promessas dos ídolos dura no máximo alguns dias. A relação com os ídolos é aquela da filosofia: o amor é bom enquanto dura. E isso pode ser até muito intenso no começo, no início, mas com a mesma intensidade que vem, vai. Agora, com Deus a relação é permanente e eterna. Uma pessoa que adora a Deus, que é um verdadeiro adorador, não precisa de casa para ser feliz, porque já tem aquele que a faz feliz. Uma pessoa que adora a Deus, de fato, em espírito e em verdade, não precisa de uma carreira de sucesso para ser feliz, porque já tem aquele que a faz feliz. Uma pessoa que adora a Deus não precisa de ídolos para ser feliz, porque já tem aquele que a faz feliz. O que nos falta para sermos felizes não são coisas, é a pessoa de Jesus Cristo. Ver Jesus e adorar uma única vez foi o suficiente para que esses sábios se sentissem realizados pelo resto de suas vidas. E não foram só eles que se sentiram assim. No dia do nascimento de Jesus mesmo, na semana, ao 8º dia, quando Jesus foi apresentado no templo, conforme exigia a lei judaica, para as cerimônias todas, um homem chamado Simeão, que morava em Jerusalém, cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo exatamente na hora em que Jesus estava sendo apresentado, e quando ele viu Jesus, ele pegou aquele menino, aquela criança, aquele nenê, ele pegou nos braços, louvou a Deus, dizendo o seguinte: ó soberano Deus, como o Senhor prometeu, agora o Senhor pode me levar, pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O que eu precisava ver, eu vi. Agora, se o Senhor quiser me levar, pode levar. Lucas 2:29, está lá escrito. Jesus nunca deveria perder esse brilho para nenhum de nós. Nenhuma circunstância, boa ou ruim, deveria nos roubar o privilégio de adorarmos o Salvador do mundo, o nosso Salvador. Você está feliz? Cante louvores, diz Tiago. Está enlutado, adore o Senhor. Está sofrendo, louve ao Senhor, adore o Senhor. Está nadando de braçada na vida, adore ao Senhor. As coisas estão dando errado para você, adore ao Senhor. Os seus planos foram por água abaixo, adore ao Senhor. Mas pastor, como adorar a Deus nessas condições? Eu é que pergunto para você, como não adorá-lo? Uma das frases mais antigas da Bíblia e que tem tudo a ver com isso é a de Jó, que quando perdeu tudo, disse o seguinte: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é frase de um verdadeiro adorador. E não tem sentido uma criatura não adorar o seu Criador. As promessas dele sempre se cumprem. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, inclusive no vale da sombra da morte. Veja, quando você está mal, você vai até o médico ou espera que o médico venha até você? A gente vai atrás do médico. Pois é. Então, se você não está bem, vá até o médico dos médicos. Se as coisas estão dando mal, vá até aquele que pode resolver o seu problema. Vá até Jesus e o adore. Vá até a sala do trono do Rei dos Reis, que preferiu morrer por você, ao invés de viver sem você. E chegando lá, adore-o.
Faça da adoração o seu presente para Jesus. Não há nada que Ele queira mais de você do que isso. Jesus não precisa mais do seu ouro, do seu dinheiro para fugir da ira de Herodes, como aconteceu no passado. A pessoa que se vale da adoração em toda e qualquer situação descobriu a maior fonte de recursos que há no universo. Da próxima vez que as coisas fugirem do seu controle, adore a Jesus. Da próxima vez que a ansiedade estiver lhe causando um ataque de pânico, adore Jesus. Olha a orientação que Paulo nos dá em Efésios 5, de 18 a 20. Ele diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem ou à dissolução, ou seja, não encham a cara na tentativa de resolver os seus problemas. Não use a bebida como uma fuga, porque isso pode piorar ainda mais a situação. Ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. De que forma? Falando entre vocês, povo de Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo apresenta aqui para nós duas formas de se lidar com os problemas da vida. Tem quem usa da embriaguez para lidar com o problema, e tem quem use a adoração para lidar com os problemas. A recomendação de Paulo é que a gente adore a Jesus se quisermos ter uma vida espiritual emocionalmente equilibrada, espiritualmente equilibrada, porque a embriaguez, qualquer que seja ela, já que é um termo que é genérico para entorpecimento, isso é, tem gente que se embriaga com álcool, mas tem gente que se embriaga com o trabalho, para ela se cafunda lá no trabalho e fica lá. Tem gente que se embriaga com compras, tem gente que se embriaga com passeio, com viagem, por aí vai. Então Paulo está falando, não entre por esse caminho, porque a ressaca dessas coisas piora ainda mais um problema que não foi resolvido. A ressaca do trabalho, por exemplo, é a solidão. A ressaca das compras é a conta. A ressaca da embriaguez por álcool é a dor de cabeça e o mal-estar. A melhor opção, diz Paulo, é a adoração a Deus, porque quando a gente adora a Deus, transferimos os nossos problemas para Ele e Ele resolve. Não é? Nós temos que adorar a Deus. Os anjos virão nos servir. Deus, de alguma forma, vai falar com você para que o mal não chegue na sua vida, se você estiver em sintonia com Ele. Vejam os sábios, Deus os avisou em sonho para que não voltassem a falar com Herodes, porque onde há adoração a Deus, existe libertação, a cura, a salvação, a restauração. A adoração mantém o mal afastado, mantém o diabo e seus demônios fora do perímetro de segurança. A adoração afasta os nossos demônios interiores, aqueles contra os quais nós temos que lutar todo santo dia. A adoração, na linguagem dos antigos, é um santo remédio. A melhor coisa que você pode fazer pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua cidade, pela sua igreja, é ser um verdadeiro adorador de Deus, é adorar a Deus. Se você não adora a Deus, sinto, você estará adorando o diabo, porque essa é a disputa dele com Deus. Ele quer a nossa adoração, e onde ele não encontra, onde o diabo não encontra adoração, ele não fica, porque é disso que ele se alimenta, da nossa adoração, daquela adoração transvestida de murmuração, de reclamação, de descontentamento. Tinha um amigo que dizia assim: não dê milho para bode, ele vai chifrar você. Não alimente aquilo que se volta contra você. Então, gente, a melhor coisa que você pode fazer na vida, nesse Natal, entregue o seu coração para Jesus, adore a Ele. Olha, Jesus, muito obrigado pelo ano que o Senhor me deu, pela vida que o Senhor me deu, pela família que o Senhor me deu, pelas coisas que o Senhor me deu. E eu vou continuar te adorando, na alegria, na tristeza, na fartura, na escassez, porque o Senhor é Deus.
e eu só existo porque o Senhor permite que eu exista. Adore ao Senhor Jesus nesse Natal, dê o seu coração para Ele. Se você quer dar um presente para Deus nesse Natal, entregue o seu coração para Ele. Fala: Jesus, o meu coração é teu, eu venho colocar o meu coração diante do Senhor como o meu presente para ti. Receba em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.